Olá a todos vocês que estão desse lado, amigos, familiares, irmãos em Cristo e em especial à família da Nike em Torres Vedras. Obrigado por estarem nestes minutinhos comigo e por partilharmos juntos um pouco da Palavra de Deus e também um pouco daquilo que está no meu coração. Em nome da Nike de Torres Vedras, eu gostaria de deixar um profundo sentimento por todos aqueles que já perderam familiares, todos aqueles que já perderam amigos ao longo de todo este processo do Covid-19, e o nosso desejo e a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus de alguma forma possa consolar e confortar os vossos corações e ao mesmo tempo que possa trazer paz à vossa casa e alguma harmonia à vossa casa também. Nós de facto não estamos a viver tempos fáceis e acabamos por perceber que em muitas coisas o mundo inteiro não estava preparado. Eu sou muito positivo, eu não vejo as coisas só pelo lado negativo e em todas as situações, mesmo negativas, há sempre alguma coisa positiva que nós conseguimos ver. É verdade que o mundo não estava preparado para uma situação destas, as nações não estavam preparadas para uma situação destas, os vários ministérios de cada nação não estavam preparados para uma situação destas, até as próprias igrejas não estavam preparadas para uma situação destas. Daqui para a frente nós temos que ver a igreja de outra forma, fazer igreja de outra forma, teremos de rever uma quantidade de coisas, teremos que reinventar outras, teremos que fazer algumas coisas bem diferentes daquilo que tem sido a igreja e o envolvimento da igreja na sociedade até aqui. Mas eu estava a dizer que, apesar de nem tudo ser negativo, há coisas que são positivas. O facto de estarmos em casa, podermos privar com a nossa esposa, com os nossos maridos, podermos privar com os nossos filhos e os nossos filhos connosco, voltarmos outra vez às raízes do relacionamento familiar, termos que nos ajustar novamente, termos que voltarmos a ser mais mansos, mais humildes, mais tranquilos, mais pacientes, mais ousados também, contactarmos muito mais através das redes sociais com os nossos amigos, com os nossos familiares, termos mais tempo também uns para os outros, apesar de não estarmos presentes uns com os outros, conseguimos privar mais uns com os outros e passar mais tempo a conversarmos uns com os outros, conseguimos de alguma maneira tirar mais tempo para estar com Deus, para ler a Palavra de Deus, para pensarmos nas coisas da vida, para repensarmos naquilo que vamos fazer daqui para a frente. Nem tudo é negativo, de facto. E então, eu lembro-me de um episódio muito interessante. Uma vez, eu mais um grupo de louvor fomos ministrar numa igreja Nike, nas Caldas da Rainha, e eu lembro-me que nós levámos uma carrinha cheia de instrumentos musicais e a equipa foi toda para cima, e o meu carro ficou estacionado em Lisboa. E eu recordo-me que quando nós chegámos ao final da noite em Lisboa e eu fui pegar no carro, eu reparei que o meu carro estava todo trancado, mas entretanto eu não tinha autorrádio. Então eu cheguei a casa e perguntei à minha esposa: olha, sabes o que é que aconteceu hoje? E ela disse-me que não, e eu contei-lhe a peripécia, e eu disse-lhe a ela que entretanto nos tinham roubado o autorrádio. Ela ficou triste porque o autorrádio era bom, tínhamos uma estima muito grande pelo autorrádio, mas entretanto eu virei para ela e disse-lhe: olha, pensa positivo, e se eu tivesse chegado ao lugar de estacionamento e em vez de lá estar o carro tivesse o autorrádio e eles tivessem levado o carro? Claro, no meio desta tristeza a gente acabou por rir um bocadinho e levarmos as coisas um bocadinho mais, de uma forma mais leve. Mas nós precisamos olhar para aquilo que é negativo e ver o aspecto positivo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então também no meio de toda esta aflição, no meio de toda esta dificuldade, no meio de toda esta azáfama, há coisas que nós vamos aprender, há coisas nas quais nós vamos crescer, e que Deus nos vai ajudar a ver as coisas de uma outra perspectiva daqui para a frente. Mas eu hoje gostava de vos deixar alguma palavra de encorajamento e eu gostava de deixar com vocês o Salmo 33, é um dos meus salmos preferidos, uma das minhas passagens favoritas. O salmista diz nos primeiros versículos do Salmo, ele diz para nós louvarmos a Deus, para nós engrandecermos Deus, para nós adorarmos Deus com as nossas vozes, com as nossas palmas, com as nossas danças, com os nossos instrumentos, porque Ele é fiel em todo o tempo, porque Ele é benigno em todo o tempo, porque Ele é compassivo e misericordioso em todo o tempo. Apesar das situações não serem hoje em dia as mais favoráveis para nós, são de facto das mais adversas, ainda no meio de toda esta dificuldade o salmista nos lembra para nós continuarmos a adorar e a louvar a Deus, porque Ele continua a ser sempre fiel, leal, compassivo e benigno. Mas depois o salmista dá-nos uma perspectiva da grandeza de Deus. Ele é fiel, Ele é benigno, Ele é leal, mas depois o salmista diz no versículo 6: os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca foram criados.
Ele recolhe as águas do mar num vaso e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Esta passagem é fantástica porque fala-nos de um Deus que tudo pode. Na palavra de Deus nós encontramos uma expressão do próprio Deus a dizer: por acaso há alguma coisa que seja demasiadamente difícil para mim, mesmo que as situações e as circunstâncias sejam adversas, para Deus nada é impossível, porque Ele pode fazer todas as coisas. E porquê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Com as suas mãos Ele formou o homem à sua imagem e semelhança, mas tirando o homem, Deus ordenou com a sua boca, com as suas palavras, que tudo fosse criado e tudo foi criado. O salmista diz que Deus é soberano, diz que Ele é inigualável, Ele é incomparável, Ele pode todas as coisas. Deus criou todas as coisas com o sopro da sua boca, com as suas palavras. Ele ordenou e tudo se fez. Então Deus é um Deus grande, Deus é um Deus imenso, Deus é um Deus cheio de majestade, cheio de glória, cheio de poder, cheio de esplendor. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o derradeiro. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida, que Ele é o caminho. A Bíblia diz que Deus é incrível, Deus faz coisas tremendas. Ele fez coisas no passado grandiosas e Ele continua a fazer coisas grandiosas hoje. O salmista continua a dizer que Deus é cheio de poder, Ele é cheio de glória, Ele é cheio de majestade, Ele é incomparável. Deus é um Deus onde nós podemos encontrar o nosso lugar forte, o nosso lugar de refúgio. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso lugar de refúgio, Ele é o nosso porto de abrigo. Nos seus braços nós encontramos a paz, nos seus braços nós encontramos a alegria, nos seus braços nós encontramos o seu amor, a sua proteção, a sua guarda. A palavra de Deus diz que Deus não desampara os seus filhos, mas Ele cuida sempre deles. Então o salmista diz que Deus é imenso e que não há palavras que possam descrever um Deus que é tão grande. Mas depois ele vai mais além e ele diz: apesar deste Deus ser tão imenso, tão grande, tão incomparável, tão inigualável, não há nada como Ele. O salmista diz que ainda assim o Senhor lá dos céus observa toda a humanidade. Do seu trono Ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Aqui o salmista diz: Deus é tão imenso, Deus é tão grande, Deus é tão soberano, Ele é tão fiel, Ele é tão benigno, Ele é tão leal. Mas ainda assim, Ele olha para toda a humanidade e Ele conhece os pensamentos deles e Ele conhece as ações de cada um. Uau, este Deus é fantástico. Entre esta passagem nós conseguimos encontrar o salmista a dizer que não são cavalos ou a força dos cavalos que podem todas as coisas, mas é Deus. Ele diz que não são os governadores das nações, nem são os grandes do mundo que podem governar ou que podem fazer alguma coisa diferente, mas é o próprio Deus. Então Deus diz que não há nada neste mundo, não há nada nesta terra que possa prevalecer ou ser mais forte do que Ele, mas Deus é o único que pode fazer todas as coisas. Deus é o único que pode fazer aquilo que tu precisas. Deus é o único que pode fazer acontecer na tua vida aquilo que tu mais necessitas. Amém? Mas depois Deus vai, o salmista vai um bocadinho mais longe e ele diz no versículo 18: mas eis que os olhos do Senhor, este Deus que é tão soberano e tão magnífico, estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança nas suas misericórdias. Este Deus não é só um Deus imenso e grande e soberano, a quem nós precisamos de prestar louvor e adoração, mas este Deus é um Deus que, apesar da sua soberania, da sua fidelidade, da sua misericórdia, do seu amor, é um Deus que olha para toda a humanidade e vê tudo aquilo que eles fazem. Mas Deus ainda vai mais longe. Ele olha especificamente para aqueles que o temem. E porquê que Deus olha especificamente para aqueles que o temem? Versículo 19: para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome e de dificuldade. Uau! Deus é um Deus fantástico. Quem são aqueles que o temem? Aqueles que o buscam, aqueles que o procuram, aqueles que o conhecem, aqueles que vivem uma vida que lhe agrada, desviados do pecado, afastados das coisas contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. São justos aqueles que temem Deus, aqueles que obedecem a Deus e aqueles que todos os dias se esforçam para cumprir a vontade de Deus nas suas vidas. Estes são os justos e Deus olha especificamente para os justos, para livrá-los e guardá-los e protegê-los e salvá-los em tempos de fome e em tempos de dificuldade, dando-lhes a vida.
E isto é aquilo que eu desejo para a tua vida nesta hora. Que tu possas receber esta vida de Deus. Que tu possas, em tempos de dificuldade como aqueles em que nós vivemos, receber a paz de Deus, receber o amor de Deus, receber a compaixão de Deus, receber a solução de Deus, receber o amor, o carinho, a paz de Deus, a tranquilidade de Deus e a solução de Deus para os dias que aí vêm na minha vida e na tua vida. Mas depois o salmista é tão incrível que ele dá-nos em 3 versículos para terminar o salmo 3 palavras-chave para a nossa vida em tempos de dificuldade. Versículo 20, o salmista fala de esperança e diz: todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. Então, mesmo em tempos de dificuldade, Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso amparo e nele nós depositamos a esperança. Versículo 21, o salmista diz que num tempo difícil nós precisamos manter a nossa postura de alegria. No Senhor se alegrará o nosso coração, já que em seu santo nome colocamos a nossa fé. Uau! Então, alegria não são as circunstâncias adversas à nossa volta que nos tiram a alegria de sermos filhos de Deus. A alegria que existe em nós é um comportamento dentro de nós porque temos Deus em nós. No meio de toda esta dificuldade e no meio de todo este tempo que nós vivemos hoje, muitas vezes as pessoas dizem como é que certas pessoas conseguem manter a paz, conseguem manter a alegria, porque nós sabemos que Deus é aquele que nos vai fazer ultrapassar estas situações e nele nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança para tudo aquilo que Ele quiser fazer connosco e através de nós daqui para a frente. E depois, para terminar, o salmista no versículo 22 fala de misericórdia e ele diz: derrama sobre nós da tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti nós depositamos. Então, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós neste tempo e que Deus possa ser o nosso amparo e o nosso auxílio. Eu gostava de deixar e fazer uma oração contigo nesta tarde e em nome de Jesus, que tu possas pensar nestas palavras que nós ouvimos e que possa produzir fruto na tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra que tu trouxeste ao nosso coração nesta tarde. Muito obrigado porque a tua palavra nos encoraja, porque ela nos motiva, porque ela nos leva a sermos melhor e a confiar em ti de uma forma diferente. Muito obrigado porque ela nos ensina a termos esperança em ti, a depositarmos a nossa fé e a nossa confiança naquilo que tu podes fazer, ó Deus. E obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias na nossa vida. Pai, muito obrigado por aquilo que tu vais fazer connosco e através de nós. E nesta hora, Pai, eu te peço a proteção sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que me estão a ouvir nesta hora, Senhor. E que tu possas vir até nós, Deus, e nos possas guardar e nos possas trazer da tua esperança e nos possas trazer do teu amor, da tua harmonia e da tua bondade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Se tu gostavas de fazer parte desta família, destes justos a quem Deus tem um olhar especial, em quem Deus coloca um olhar especial, então eu gostava que tu pudesses nesta hora colocar a mão sobre o teu coração e tu possas dizer: eu quero este Jesus que pode fazer estas coisas todas na tua vida e na minha vida. Então eu gostava que tu fizesses esta oração comigo. Se tu queres fazer parte destes justos em quem Deus põe o seu olhar e de uma forma especial Deus cuida, Deus protege e Deus guarda, então eu gostava que tu fizesses esta oração comigo. Colocando a tua mão no teu coração, eu gostava que tu dissesses depois de mim: Pai querido, muito obrigado, porque nesta hora eu aceito o teu Filho Jesus na minha vida. Muito obrigado, porque daqui para a frente não quero mais viver de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu penso, mas eu quero viver de acordo com aquilo que a tua palavra diz e de acordo com aquilo que o teu Filho Jesus ensinou. Eu recebo agora na minha vida, no meu coração, Jesus Cristo, e eu declaro que este Jesus que salva, que cura e que liberta é agora o meu Salvador e é agora o meu Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Muito obrigado que estiveste connosco aqui nesta hora. Se quiseres contactar connosco e se quiseres que nós possamos orar por ti e se quiseres que nós possamos falar contigo pessoalmente e que possamos partilhar algumas coisas dentro daquilo que são as tuas necessidades e as tuas dúvidas, tu podes procurar-nos através das nossas páginas que está na descrição em baixo, e tu podes procurar-nos até através do Facebook, através do Instagram, e podes através do privado contactar connosco e nós entraremos em contacto contigo também.
Que Deus ricamente vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja. Foi tão bom estar com vocês. Estamos cheios de saudades vossas e aguardamos por ti na próxima vez que nós estivermos para falar contigo e para estar contigo. Deus ricamente te abençoe. Muitas saudades vossas. Deus vos guarde. Obrigado.